E aí pessoal, tudo bem? Rafael Caetano de novo aqui com vocês no Movimente o Cavalo. Esse nome, pessoal, é por quê? Porque de certa forma, o que esse canal se propõe a fazer? A te dar dicas do que fazer para surpreender as pessoas ao seu redor. Se você tem a intenção de passar por uma próxima promoção no seu trabalho, de se tornar um investidor de alguma forma, se mudar a sua vida financeira. Se é hoje ela tem um caminho, mas você tentar um outro caminho, você próprio se surpreender. Mas o que tem a ver movimento e o cavalo, né? Então, o cavalo é uma peça no xadrez que é a que faz o movimento mais incomum. Todas as outras, ela faz um movimento geometricamente mais fácil de compreender. Os movimentos são todos eles em linha reta. Tirando o peão, que na hora que ele for derrubar uma peça, ele... Ainda que seja linha reta também, né? Mas ele é só uma casa, ele faz na diagonal. Mas todos os outros, os movimentos são previsíveis. Os bispos são nas diagonais, a torre nas linhas retas, rainha consegue tanto diagonal como linhas retas. O próprio rei se movimenta para todos os lados também, mas é linha reta com uma casa. O peão anda só para frente e faz o movimento diagonal para derrubar outra peça. Que mais? Eu citei todas? E aí tem o cavalo, que faz um movimento em que ele anda 3 casas para uma direção e pode fazer uma casa para uma outra. E tem... Ou ele pode fazer essa primeira casa inicialmente e depois faz as outras 3 na outra direção. Então é um movimento diferente. Então, por ele apresentar esse movimento diferente, é que eu utilizei esse movimento para dar nome ao canal. Mas eu tô, pessoal, posso dizer para vocês, num dilema, porque eu tenho, de certa forma, vocês vão ouvir sempre carro passando aqui, tá, pessoal? Tô aqui próximo da entrada aqui do condomínio onde eu moro, aqui nesse muro amarelo à direita. Então, a rua é meio deserta, tá vendo, pessoal? Meio deserta, tudo, aqui é final de dia, aqui num domingo. É tranquila, mas ainda passa, assim, vários carros. Mas então, reforçando aqui. Só que eu tô num dilema, porque eu sou bem sucedido na minha carreira profissional, eu sou um executivo do ramo do franchising, já tem mais de 15 anos que eu estou no franchising, nos últimos 10 anos em posições de gerência ou diretoria, então posso dizer a vocês que eu tenho muito conteúdo no empreendedorismo, no franchising, em parte de liderança, em parte de conhecimento no próprio mercado, em poder de persuasão e negociação, porque a minha posição exige isso o tempo todo, eu tive que me profissionalizar nisso, eu tive que me preparar, fazer cursos, inclusive fora para isso. Só que, sabe, me parece, pelo menos nesse momento, não ser o foco que eu quero dar pro canal. Sobre minha trajetória, meu sucesso, ainda que sim, os sucessos são parte, né, do processo, mas tem momentos que a coisa não dá tão certo quanto a gente espera. Então, e aí, de certa forma, em algum momento parece para mim nossa, passou uma moto bem bonita aqui. Parece meio hipócrita, sabe? Porque aí se eu for falar tudo que deu certo, que isso foi desse jeito que eu fiz, e eu tô nessa atual posição, eu lidero tantas pessoas, eu saí do ponto A para o ponto B, só que, poxa, se isso for o meu conteúdo, o que já seria muita coisa, eu vou ter que contar os reveses também, e tem, né? Hoje eu posso dizer que a conta, é claro, ela tem que ser positiva para eu estar na posição que eu estou hoje, mas o que me marcou, as coisas que me marcaram mais foram os momentos de muita dor, sabe? Eu digo que por lutar muito para conseguir as coisas, quando eu conseguia, eu não sabia curtir. Eu posso dizer que eu curti pouco. E os momentos de alguns reveses me machucaram muito mais. Voltam na minha cabeça com muito mais frequência do que os bons. Isso não é bom, né? Porque a gente, já por característica do ser humano, né?
acaba assim, não dando importância à parte boa, né? E somatizando, tornando maior a parte ruim, e isso mexe com o seu psicológico, mexe com os seus próximos resultados, as próximas estratégias, mexe com o que você faz nesse momento. Então, eu posso dizer para vocês que é um momento difícil, né? Então, veja que para mim explicar o propósito do canal foi fácil, mas não está sendo fácil na minha cabeça como estruturar o que eu alcancei até hoje e a forma que eu pretendo alcançar os próximos passos, para que, de fato, isso, a história contribua a vocês. Eu não tenho dúvida que ela contribuiria, mas talvez eu não esteja no momento de utilizá-la da melhor forma. Talvez eu vou estar mais dolorido com o que não deu certo do que saudoso, feliz e até agradecido de tudo que eu consegui, de que Deus me permitiu fazer ou ter. Eu acho que talvez essa parte mais histórica da minha vida profissional eu vou deixar para, né? Estou prevendo meses melhores para frente, então quando eu tiver com uma cabeça melhor para tornar isso mais zeloso e bom para vocês, até para falar das partes ruins, e aí eu passo a trazer isso para o canal. Mas nesse primeiro momento eu vou trazer coisas muito pontuais de conhecimento mesmo, do que eu adquiri nesse período todo, do que necessariamente contar uma história, ou contar várias histórias, ou tornar parte do meu conteúdo uma história que vai ter a jornada do herói certinho, né? Eu posso dizer que ela ainda está sendo, né? Ela só está num momento de respiro, né? Ela está num momento de estagnação. Eu, com 44 anos completando amanhã, eu posso dizer que eu cheguei mais rápido do que eu acreditava chegar aonde eu estou, mas ao chegar fiquei nesse local ou nessa posição, ainda que em empresas diferentes, durante um tempo maior do que eu esperava. Então, não sei se é porque o meu sonho era ter ou ser no mercado corporativo que eu sou hoje, e isso está me tirando a assertividade dos planos para que eu consiga fazer mais do que eu próprio esperava. Hoje eu vivo um sonho como função, como remuneração batendo na trave. A remuneração ainda tem que ajustar um pouquinho, mas está muito boa, né? Eu estou dentro do 1% Brasil hoje. Mas ao chegar onde eu cheguei, na época eu estava com 44, 36 anos. Eu esperava chegar depois dos 40. Cheguei com 36, pensei, poxa, tudo adiantado, tudo certo, os planos deram tudo muito certo, ou no momento que não deu, eu já reativei o plano de novo, mas aí na época foi numa outra empresa e deu muito certo, só que parece que eu não tinha previsto os próximos passos. É claro que aquilo que aconteceu no mundo em 2020 mexeu muito nisso, porque eu acabei tomando uma decisão que, para determinados motivos, foi certa, para outras nem tanto, mas o saldo eu ainda acho que é positivo, ainda que seja um 55-45 para o lado positivo. Mas enfim, talvez se isso não tivesse acontecido, eu teria galgado de uma forma mais segura esse próximo momento. Só que as mudanças, né, de ambiente corporativo que eu passei a viver a partir de 2020 embaralharam meus planos. E eu não consegui tornar esses planos, ou tornar esse plano linear como eu tinha conseguido feito muito bem até então. Eu lembro que em 2021, inclusive em algum momento eu vou disponibilizar ele aqui no canal, eu fiz um e-book, né? Eu estava pensando em essa questão do YouTube, do digital, enfim, mas só fiz o e-book, mas não disponibilizei nem nada, mas está nos meus arquivos. Mas eu fiz um e-book sobre 5 passos de como você acelerar a sua promoção. E hoje eu li ele, por isso que eu tive a ideia desse vídeo. Eu acabei de ler ele agora há pouco, e aí eu
eu percebi que, nossa, Rafael, como você estava tão bem resolvido e como o plano foi muito bem executado por você, a ponto de você estruturar de uma forma relativamente simples para que outras pessoas aproveitassem. Só que aquilo tem muito de momento, de cabeça, de preparo, de emocional, de confiança. Acho que essa é a palavra perfeita. Confiança. Naquele momento eu estava extremamente confiante. O plano tinha acabado de dar o seu principal fruto. Só que hoje, talvez, se eu disponibilizar esse e-book, ainda que ele seja tão relevante ou seja seja um conteúdo importante, talvez não vai ser. E aí? Talvez ele não vai ser adequado ao meu momento. Talvez seja talvez eu esteja sendo, não vou dizer egoísta, porque, poxa, Rafael, mas você não tem que estar preocupado com o seu momento, tem que estar preocupado com o momento dos outros. Talvez ele vai ajudar milhares de pessoas. Não tenho dúvida que ele vai ajudar. Só que ele não vai representar exatamente o meu momento de hoje. E aí a minha autoridade sobre aquele conteúdo, nesse momento, ela está em xeque. Pelo menos para mim. Talvez para vocês não estaria, até porque eu estou em uma situação bastante privilegiada, mas mentalmente eu não me sinto dono daquele conteúdo, ainda que seja 100% autoral. Mas, enfim, pessoal, os conteúdos vão ser colocados aqui no canal, vocês vão ter a disponibilidade de várias situações que vão contribuir sim para a evolução de vocês, para decisões de vocês, para atitudes de vocês no futuro, ferramentas, ideias. O último vídeo, então, foi um vídeo bem legal nesse sentido. Eu aproveitei um livro bastante famoso e aproveitei numa situação de contexto histórico no país hoje, no país não, no mundo, né, que foi aquela discussão do Trump com o Zelensky. Então utilizei o livro das 48 Leis do Poder para avaliar aquela discussão. Então eu vou deixar aí esse vídeo marcado aí. Então veja, eu criei uma ferramenta para a gente fazer uma análise de um fato histórico bastante importante. Então eu vou sempre trazer esses insights aqui para vocês, para como a gente como a gente vai movimentar o cavalo, como a gente vai talvez sair um pouco do óbvio das análises, das ferramentas. Em algum momento eu vou abrir uma planilha do zero e vou ajudar vocês a criar uma planilha, não como curso, nada disso, mas como eu estruturo algo que me ajuda a, em 30 minutos, ter uma visão muito mais fácil de explicar para o time do que necessariamente fazer uma apresentação mirabolante, ou porque geralmente planilhas são boas porque elas também se tornam ferramentas, né? Você pode, se ela ficar tão boa assim, você pode dividir com as pessoas para que elas utilizem aquilo para solucionar alguns problemas. Eu faço isso muito com o meu time. Então, os nossos acompanhamentos de shopping center no Brasil todo, eu digitalizei uma planilha, um arquivo, né, que vem da Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Centers, e de uma forma que o time consegue pesquisar. Então criei aqueles filtros automáticos e tudo. Poxa, virou uma ferramenta. Esse é um dos exemplos. Então eu vou criar conteúdos nesse sentido, de como vamos movimentar o cavalo, como vamos fazer um movimento diferente que seja surpreendente para vocês e para quem está próximo de vocês, para que isso viabilize uma promoção, viabilize uma autoleitura de vocês com vocês mesmos, de dar mais confiança, vocês se entenderem como um recurso diferente para o mercado, te dar confiança para buscar promoções, para buscar novas posições, buscar novos empregos, enfim. É isso que o canal se propõe. Eu só não vou colocar a minha história muito em evidência nesse momento, porque ela, ainda que eu me orgulhe muito dela, talvez eu não esteja passando num momento de tanto orgulho assim. Então, para não ser hipócrita com vocês e não ficar, e ainda que seja autêntico, mas não ficar adequado ou pelo menos alinhado com o meu momento, eu vou deixar isso para um outro momento, tá bom? Então, pessoal, esteja aí nesse canal,
vocês estão começando junto comigo. Eu tenho vídeos aí já há mais de 3 anos atrás, mas sempre muito pouco. Sempre começava e parava, mas dessa vez não pretendo parar. Então, se você chegou até aqui, mande um comentário, nem que seja para criticar, porque não tá legal mesmo. Estou gravando aqui às 6 e pouco da tarde, luz ruim, na rua, porque eu também ainda não estou com aquela confiança de gravar dentro de casa, com a família passando, as pessoas de certa forma julgando. Não é fácil começar, ainda que você seja muito bem sucedido em muita coisa. Aqui o sucesso não existe nenhum, pelo menos até o momento. Então a gente também fica buscando locais e momentos que a gente consiga se abrir um pouco mais. Então veja, eu liguei a câmera aqui, aí passa o cara da segurança e passa. Sentei aqui 20 minutos antes, passou um carro. Foi eu sentar, passou moto, passou carro, é tudo para atrapalhar, mas assim, sem nenhuma intenção de atrapalhar nada disso, mas parece que né? Mas é isso, qualquer situação vira obstáculo. Eu estava pensando em gravar esse vídeo desde ontem, né? Hoje é um domingo e eu sempre procurando momento. Eu tenho um estúdio de podcast na barbearia que eu sou sócio aqui próximo. Podia estar gravando no estúdio, num lugar melhor, num lugar certinho, com iluminação. E claro, boa parte dos vídeos talvez eu vou gravar lá. Mas sabe, até isso em algum momento falta confiança, sabe? Então estou começando algo aqui junto com vocês. Se quiser mandar uma mensagem, não vou nem pedir para falar elogiando, não. Vou dar alguma palavra de incentivo, nada disso não. É para dar porrada mesmo, senta porrada, porque eu sou um cara que pego a crítica de forma minuciosa e faço ela virar evolução. Se tiver muita batida de palma aqui, vai ser pior. Então, sentem o porrete mesmo, né? O like talvez ajuda bem, né? Ainda que você critique no comentário, mas dá um like, pô, enfim. Pessoal, é isso. O Movimente o Cavalo não vai parar. Valeu, pessoal. Um abraço.